Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos iniciando o nosso curso de Direito dos Autistas e hoje eu vou iniciar a nossa aula falando sobre a organização do sistema de saúde no Brasil. Por que eu preciso falar sobre a organização do sistema de saúde no Brasil? Uma questão muito importante, porque você vai se deparar com negativa de tratamento e de medicamento, porque nós estamos falando sobre direito do autismo na assistência à saúde. Então, pode ser que você depare com negativas de tratamento e medicamento, tanto do Sistema Único de Saúde do SUS, quanto da saúde suplementar, que é o plano de saúde, né? Que é a lei 9656 de 98. Então, de um lado, nós vamos ter, pelo SUS, a lei 8.080/90, e do outro lado nós teremos a lei 9656 de 98. Então vamos traçar algumas linhas gerais. Nós temos então, né, o Sistema Único de Saúde e temos as operadoras de planos de saúde. O Sistema Único de Saúde, então, é regido pela lei 8.080/90 e ela tem algumas características aqui. A gratuidade, então o Sistema Único de Saúde é gratuito, é integral, universal e a característica da equidade. Pelas operadoras de planos de saúde, a saúde suplementar, nós temos a lei 9656 de 98. Então eu tenho aqui a saúde suplementar, eu tenho pagamento de mensalidades e eu tenho atendimento parcial, né, que é ou a exclusão de daqueles incisos que estão lá no artigo 10, incisos de 1 a 10 da Lei 9656 de 98. Vamos começar aqui falando um pouquinho sobre o sistema de saúde. Gente, eu sempre falo para vocês que o Sistema Único de Saúde não é um ente personalizado ou mesmo despersonalizado. É um sistema, é um organismo, é um sistema de assistência à saúde do povo brasileiro. Então, quando eu proponho a ação judicial contra por negativa de tratamento ou de medicamento, eu não proponho a ação judicial contra o SUS, contra o Sistema Único de Saúde. Eu proponho a ação contra a União, o Estado e o município. Vou falar rapidamente sobre essa questão de competência aqui, pegar só 3 pontos de acordo com os temas atualizados, tanto do STF quanto do STJ, para você entender aqui rapidamente. E aí a gente vai também tratar das operadoras de planos de saúde, e que também nas operadoras de planos de saúde, quando você propuser a ação judicial, não vai ter complicação nenhuma, porque é na Justiça Comum Estadual. O nosso problema aqui é o Sistema Único de Saúde. E o que aplicar a teoria, a tese jurídica que nós aplicarmos para o SUS, nós vamos aplicar também para operadoras de planos de saúde, guardadas aí as devidas proporções, e vamos explicar quais são os recursos repetitivos aplicados ao SUS, né, e quais são os recursos repetitivos, os temas repetitivos, na verdade, aplicados à operadora de plano de saúde. Primeira característica aqui da Lei 8.080/90 é a gratuidade. Olha, nós já podemos observar que trata-se de um sistema único de saúde que é gratuito, ou seja, eu não pago nenhuma mensalidade, eu não recebo nenhum tipo de cobrança, como acontece, por exemplo, com a energia elétrica. Energia elétrica ou saneamento básico, nós recebemos, né, a conta telefônica, a conta da água, a conta da energia elétrica. Se nós deixarmos de pagar, com certeza nós teremos, né, não teremos mais esses serviços. Quando a gente fala do Sistema Único de Saúde, você não recebe nenhum tipo de boleto, não recebe nenhum tipo de conta. Quando você faz todo um tratamento, por mais caro que seja, não importa se seja doença de alto custo, doença rara, ultra rara, você fez o tratamento, quando você recebe alta, não vai ter nenhum tipo de surpresa de receber uma conta para pagar o tratamento. Por isso que o Sistema Único de Saúde, primeira característica, é gratuito. E uma coisa extremamente importante é que ele é integral. O que é integral?
Pelo fato de se tratar de um sistema único de saúde, eu tenho aqui, né, a obrigação do Estado, a gente vai ver lá artigo 6º e artigo 196 da Constituição Federal, de que esse tratamento precisa ser integral, começando ali na atenção primária, atenção secundária e atenção terciária. Quer dizer, quando eu aumento a atenção, eu, então, tenho o aumento da complexidade no tratamento e eu tenho que subir o nível. Então, UPA-UBS, Unidade Básica de Saúde, Unidade de Pronto Atendimento, está lá na assistência à saúde, mais um nível primário. Se eu tenho uma doença rara, o pessoal da UBS, o pessoal da UPA vai me encaminhar para o nível secundário e, dependendo, eu vou para o nível terciário. Então, quanto mais complexa for a minha doença, significa que eles vão dar o tratamento em todas as fases da doença. Por isso que o Sistema Único de Saúde é integral, porque ele vai tratar todas as fases da doença, até que o usuário receba efetivamente a alta. Muito bem. E ele é universal. Por que ele é universal? Porque ele é para todos. Não somente para os brasileiros, mas também para os estrangeiros. Ele integra todas as pessoas que precisam de assistência à saúde. Olha que coisa importante. E equidade. Por que qual é a equidade? De acordo com a gravidade, eu tenho que dispensar um atendimento muito mais rápido, muito mais célere. Então, quando eu falo de equidade, eu estou falando exatamente de verificar quais são as necessidades daquele usuário em relação à sua doença. Aqui, veja, não é o princípio da igualdade. Aqui é o princípio da equidade. Professor, qual que é a diferença entre o princípio da igualdade? Somos todos iguais. Mas quando eu falo do princípio da equidade, eu tenho que pensar que existem pessoas que têm doenças muito mais graves do que as outras. Então, essas pessoas que têm doença muito mais grave do que as outras, eu não posso deixar para fazer o tratamento depois. Elas têm preferência no tratamento? Claro que elas têm preferência no tratamento. Eu não posso deixar essas pessoas que tenham, por exemplo, uma doença rara, uma doença ultra rara, para que elas sejam atendidas de acordo com a fila do Sistema Único de Saúde. Elas têm preferência? Elas têm preferência. Então, por isso que a gente fala no princípio da equidade. O princípio da igualdade significa que todas as pessoas que são doentes precisam ser atendidas, têm a proteção legal para serem atendidas pelo Sistema Único de Saúde. Agora, a pessoa que entra no Sistema Único de Saúde, que tem uma doença rara, uma doença ultra rara, né, uma doença muito complexa para ser tratada, ou até mesmo em estado grave, ela precisa ter efetivamente o privilégio de ser tratada, né, em razão do princípio da equidade. E nós temos aqui, então, pela Lei 9656 de 98, que rege a saúde suplementar. Saúde suplementar rege os planos de saúde. Na verdade, rege as operadoras de planos de saúde. Porque a operadora de plano de saúde é que fornece os tipos de planos de saúde. Pode ser ambulatorial, pode ser hospitalar, obstétrico, pode ser os três. Então, nós estamos diante de uma saúde suplementar. Por que ela é suplementar? Porque ela é auxiliadora do Sistema Único de Saúde. Muito bem. E eu não tenho o atendimento integral. Aqui eu tenho atendimento integral. Muitas vezes eu tenho atendimento parcial. Me dê um exemplo. Eu escolhi um plano de saúde ambulatorial. Eu tenho direito à internação pelo plano de saúde? Não, eu não tenho direito à internação pelo plano de saúde. Por que eu não tenho direito? Porque eu optei em ter um plano ambulatorial. Se eu pegar as regras da Lei 9656 de 98, que é da saúde suplementar, eu vou poder observar ali que quem fecha um contrato de plano de saúde ambulatorial não tem direito à internação. Então, quer dizer, professor, que se o beneficiário for internado tendo um plano ambulatorial, ele vai ter que arcar com os custos daquele tratamento? Sim, ele terá que arcar com os custos do tratamento. O que não acontece no Sistema Único de Saúde.
no Sistema Único de Saúde, a obrigação, né, de tratamento da assistência à saúde é integral. Percebeu? E ele é parcial, inclusive a gente pode observar que existem exclusões. Se você pegar o artigo 10 da Lei 9656 de 98 e ler os seus incisos, você vai observar que existem ali exclusões que a própria lei. Exemplo, reprodução humana assistida. A operadora de plano de saúde é obrigada a cobrir tratamento para reprodução humana assistida? Você vai observar lá que um dos incisos do artigo 10 exclui tratamento de reprodução humana assistida. A operadora de plano de saúde também não é obrigada a cobrir medicamentos ou tratamentos experimentais. Não é obrigada a cobrir órteses e próteses proveniente de uma cirurgia embelezadora. Então, nós temos algumas restrições que são efetivamente eficazes em relação à própria lei. A lei diz assim, olha, a operadora de plano de saúde não é obrigada a cobrir esses tratamentos nem esses medicamentos, ok? Muito bem. A base de tudo isso é o artigo 6º da Constituição Federal, em que nós podemos observar que a saúde ali está relacionada com um direito social. Um direito social. Olha que interessante. Voltada para quê? Voltada para a sociedade. Como trabalho, como educação, você vai ver que aparece a saúde. Então é um direito social? É um direito social. A pessoa precisa ter a sua saúde protegida. É exatamente o que dispõe lá o artigo 196. Quando a gente fala da saúde, a gente vai observar lá o artigo 196 a 200 da Constituição Federal. Tudo que eu quiser saber sobre a saúde, eu vou lá no artigo 196 a 200 da Constituição Federal. Principalmente o artigo 196, que a gente sempre diz que o cidadão, né, a cidadã precisam ter, o Estado é obrigado a proteger a saúde dessas pessoas. É um direito do cidadão, é um direito da cidadã e é um dever do Estado. E eu sempre falo nas minhas aulas, referência ao artigo 2º da Lei 8.080/90, que vai exatamente nessa linha de que é dever do Estado prestar assistência à saúde aos cidadãos, né, e às cidadãs. Isso é extremamente importante. Então, veja, sempre lembrando vocês que o Sistema Único de Saúde começa na Constituição Federal, ali no artigo 200 da Constituição Federal. E antes da Constituição Federal, nós não tínhamos um Sistema Único de Saúde. Nós podíamos observar que antes da Constituição Federal, nós tínhamos apenas uma assistência à saúde que era para aquelas pessoas que tinham condições de pagar. Eram aquelas pessoas trabalhadoras com carteira assinada. Quem não tinha carteira assinada naquela época, né, estou falando antes de 1988, não tinha acesso à assistência à saúde, a não ser que ela tivesse condições financeiras para pagar, né, pela assistência à saúde. Antes de 1988, então, nós temos aí o surgimento das benzedeiras, por exemplo. Né? Por quê? Porque as pessoas não tinham condições financeiras de arcar com o custo da assistência à saúde, principalmente aqueles que eram autônomos, e precisavam buscar, muitas vezes, auxílio assistencial à saúde. E ia buscar, por exemplo, né, através das curandeiras. Quando chega 1988, o artigo 200 da Constituição Federal começa, então, né, surge ali, afirmando que a saúde é um direito de todos. Então, a partir da Constituição Federal, na verdade, a partir da Lei 8.080/90, o SUS começa, então, a integrar, né, a integralizar todas aquelas pessoas ao seu sistema para poder prestar assistência à saúde daquelas pessoas. Então, aqui, a partir de 1988, com a vinda da Constituição Federal, nós não nos preocupamos mais com quem é empregado, quem está desempregado, para obter assistência à saúde. Então, tanto aqueles que estão empregados quanto aqueles que estão desempregados têm direito à assistência à saúde, ok? E no próximo bloco eu vou explicar para vocês
como que era antes da Constituição Federal de 1988 e como que é depois. Lembre-se que nós estamos estudando organização do sistema de saúde no Brasil, ok? Aguardo vocês para o nosso próximo bloco.